aí galera, aqui é o Hora Cartoon, voltando depois de uma semana parada de vídeos, trazendo pra vocês um tema que eu queria fazer tipo desde o começo do ano, mas eu não tinha pesquisado informações o suficiente, eu não achava que estava numa boa época pra fazer. Que é falando dos universos alternativos que fãs muito criativos da série fizeram se baseando no próprio desenho. E neste vídeo eu trago as duas AUs, sigla para Alternative Universe, mais famosas que temos, que é a White Diamond AU e a Bad Prediction AU. Uma em que Steven é filho da Diamante Branco ao invés da Diamante Rosa, e a outra em que a rebelião de Jen não deu certo. Explicando um pouco melhor para quem nunca ouviu falar, AU ou Universo Alternativo é uma história ou uma série de histórias criadas por alguém em que um único fato ou outros são diferentes e isso muda a história inteira, aí não apenas de mais coisas que aconteceram na série iguais. Seja lá o que tenha mudado nas AUs e for relevante, eu vou explicar direitinho para vocês. A primeira AU é da White Diamond, em que Steven é filho da Diamante Branco, criada pelo The Chekhov. Essa linha do tempo e universo alternativo é contada em uma história em quadrinhos que é atualizada até hoje, e vocês podem ver um link na descrição para ler toda a história e também ver o Tumblr do criador dela. A história desse universo começa com Steven com seus 14 anos, vivendo numa casa no meio do nada com um casal de pais horríveis que o adotaram quando ele tinha 11 e 12 anos, após ter passado a vida inteira em orfanatos. E ele tem sua pedra localizada na testa, que assim como a da Diamante Rosa também foi girada e divisível só temos a ponta de baixo da pedra da Branco. Coisa que Steven sofreu muito pela sua pedra ser tão exposta e ser xingado de unicórnio idiota. Steven costumava ter a impressão de que estava sendo observado, até descobrir que ele estava realmente sendo observado por uma mulher magra de um olho só, até que ele não aguentou mais os pais adotivos, fugiu e deu de cara com essa mulher, que é a White Pearl ou a Pérola Branca, que sim, continua sendo a Pérola Rosa que foi tomada e controlada pela White Diamond. Mas Steven não sabe disso, nem sabe o que ele é nem o que são as Gens, mas sabe e sente que a mulher de olho só, como ele costumava chamar porque ele não sabia seu nome, não ia machucá-lo e só queria protegê-lo. O criador dessa AU divide seus quadrinhos em temporadas, assim como o próprio desenho, e na primeira temporada se passa com Steven e Pérola Branca meio que sendo fugitivos e sem tetos, que vivem do jeito que dá, e com o tempo Steven vai conhecendo mais sobre a sua amiguinha. White Pearl continua tão assustadora quanto é na série, mas ela fornece a Steven coisas como dinheiro para comprar coisas sem que ela precise roubar, abrigo e proteção com suas bolhas brancas, e eles continuam disso de viajantes por florestas e cidadezinhas. Steven descobre que White Pearl não consegue falar a não ser que repita trechos de coisas que ele acaba de falar, bem igual a conexão que ela tinha com a White Diamond no desenho. E descobrindo isso eles passam a se comunicar e quando chegam na joalheria, ela até consegue, entre aspas, dizer que seu nome é Pérola. Steven e Pérola Branca viajam pelos Estados Unidos até chegarem em um canyon no Arizona, sendo esse justamente a localização do Jardim de Infância Beta, acabando lá e dando de cara com um monstro linguarudo que as Crystal Gems nunca pufaram. Perseguindo Steven e Pérola até que eles chegam no transportador, Steven berra que quer sair de lá e Pérola Branca consegue os tirar de lá, os levando para um lugar bem estranho na Terra, que é tipo um quadrado com paredes muito altas sem teto, onde há murais das 4 diamantes, tipo como é na base lunar. Eles ficam um tempo vivendo lá e Pérola Branca até tenta explicar para Steven o que são as diamantes e que ele é um diamante. Porém, como ela só pode repetir trechos de coisas que ele fala e Steven não sabe absolutamente nada das Gens, acaba sendo meio inútil. E chegamos no final da temporada, em que Steven acredita que é especial e que tem poderes, sobe um transportador e deseja ir para algum lugar seguro. O que ativa o transportador e ele é levado, mas acaba deixando a Pérola Branca lá sem querer e acaba onde? Isso mesmo, no Templo de Cristal das Crystal Gems. A segunda temporada da AU, que tem exatamente 52 quadrinhos, começa com Steven dando de cara com Garnet e Amethyst, que estão com roupas que nós jamais vimos na série. Inicialmente achando que Steven é só um bebê humano que tem que ficar do outro lado da cerca, mas ao ver que ele tem uma pedra, acham que ele é uma Gen do planeta natal e o prendem até que Rose e Pérola chegam, com apenas Rose estando com a roupa original do desenho. Como nesse universo Rose e Greg nunca tiveram um filho, mesmo a AU se passando no presente, as coisas continuam como eram nos anos 80 e 90, com uma cerca em volta da praia e nenhuma casa de praia construída no templo. Mas antes que achem outras coisas, Greg existe sim nessa linha do tempo e ele está junto com Rose. Mas a relação deles está como era nos anos 80 e 90, e a relação de Greg e Pérola é tão ruim quanto era naquela época. Rose sendo bem mais sensata, imagina que Steven é um Gen que emergiu depois do tempo assim como a Amethyst e aceitam ficar com ele e ensiná-lo sobre os Gens, coisa que ele acaba aceitando por não ter escolha e não saber como voltar para trazer a Pérola Branca de volta. Essa temporada se passa com Steven e as Crystal Gems se conhecendo, com Steven sabendo bem melhor como lidar com seus poderes e com suas novas amigas, sempre dormindo no quarto de alguma delas, normalmente no quarto da Amethyst. Ele aprende mais sobre as Gens, conhece a Connie, que é a mesma Connie do nosso universo, que se conheceram quando Steven ia trabalhar numa loja de souvenirs e Connie queria o chapéu mais barato que tinham para esconder a espinha dela. E Steven a cativou ao dizer que nenhuma espinha era tão horrível quanto a pedra que ele tinha na testa, e assim eles acabaram se tornando amigos.
Steven também aprende a invocar a sua arma, que é um tipo de cetro super poderoso de energia que consegue esticar e também atirar energia como a lança da pérola. Porém, sendo a arma de uma diamante tão agressiva como a branco, ele é tão poderoso que Steven sem querer acerta um tiro em Rose e ela pufa na hora. E depois Pérola cobre os olhos dele para que ele não veja na regeneração que ela um dia teve a forma da diamante rosa. Essa segunda temporada da AO acaba quando Steven e White Pearl finalmente se reencontram no templo, mas Rose, sendo a diamante rosa, ela reconhece na hora e acha que Steven é o White Diamond com sua pedra girada numa forma diferente, o que dá um problemão. Quando iam atacá-lo, Steven sem querer pufa Garnet, Pérola e Ametista de uma vez só, foge com a White Pearl, tira um pouco do tom cinza dela quando diz que não quer mais controlá-la como a White fazia, mas ele fica queimando de febre por isso e Pérola Branca o deixa justamente com Greg para cuidar dele, terminando a AO com Rose encontrando a White Pearl, que um dia foi a sua própria pérola. Esse universo alternativo é completamente incrível e tem muito mais história do que isso, porque eu só li até o final da segunda temporada, ainda tem a terceira que está sendo escrita até hoje. Se eu não me engano, a última atualização foi há uns 4 dias. E como eu já disse, vocês podem ler todas elas, infelizmente só em inglês, no link da descrição. Curiosamente, nessa linha do tempo, Greg continua sendo o pai do Steven, e o White Diamond só desapareceu do planeta natal há 14 anos, que é a idade do Steven, o deixando no comando apenas da Amarelo e da Azul. E contando que Greg e Rose estão juntos desde os anos 80 praticamente, em algum momento ele provavelmente trai o Rose para que ele possa ser o pai do Steven com a Diamante Branco, porém isso é algo que só vai ser tratado mais na frente. Lapis continua preso em um espelho dentro da Pedra da Pérola e Bismuth continua na Dimensão do Leão. Peridot segue sendo uma monitora de jardins de infância e não se sabe como anda a Drusa nesse universo. Deve ser uma coisa que vai ser explorado mais no futuro dos quadrinhos. E uma coisa bem curiosa é que sendo a Diamante Branca a maior diamante de todas, Steven tem sua pedra ocupando praticamente todo o seu espaço craniano da sua cabeça, não tendo cérebro nenhum, o que não é tecnicamente um problema, já que Gens são seres mágicos que no geral são feitos apenas de luz, mas é bastante estranho para nós que a pedra dele não interfira nem um pouco no sistema, tipo do Steven que não interfere nem um pouco no estômago dele. E passando para Bad Predict AO, criada pela Jigo Kuhana, infelizmente ela não é tão desenvolvida quanto a White Diamond AO, e também não tem uma sequência de quadrinhos explicando a história, mas sim várias coisas jogadas no Tumblr da criadora, que assim como o outro vocês podem checar tudo na descrição, e lá que se quiserem procurar os designs e toda a historinha que tem por volta dessa AO. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, todos os acontecimentos dessa AO são idênticos até o ponto do episódio A Resposta há 5.750 anos atrás, em que Saphira previu que Rose Quartz apareceria, 7 Gens seriam pufadas, elas seriam pegas e a rebelião acabaria. E bem, foi exatamente isso que aconteceu. Ruby não salvou Saphira, Saphira foi pufada pela Pérola, e sem todo mundo ficar chocado com a fusão da Garnet, Rose Quartz e sua Pérola foram capturados. E assim acabou a rebelião Gen na Terra, e nunca houve uma guerra Gen porque a Terra continuou a ser colonizada, e virou o plano magnífico de acordo com Peridot que vimos na base lunar. Eventualmente, depois disso, as outras diamantes descobriram que aquilo era apenas a Diamante Rosa com a sua pérola tentando dar um tipo de golpe para parar a colônia, e ela foi punida por isso. Em 6.000 anos, Pink não teve mais nenhuma colônia. Provavelmente a Terra continuou sendo colônia dela, mas com a supervisão muito pesada das outras diamantes. E como punição para a sua pérola por ter ajudado em tudo, a nossa pérola nesse universo teve sua garganta rachada pela Diamante Branco e é incapaz de falar, porque era isso ou ser despedaçada. Assim, antes de toda a vida orgânica na Terra ser extinta por causa da colonização, Diamante Rosa salvou o máximo de humanos possível, colocando ainda mais no seu zoológico que já existia e expandindo ele, dividindo ele em 4 áreas maiores, uma para bebês e crianças, outra para adolescentes, uma para adultos e outra para idosos. E foi no zoológico em que Diamante Rosa passou o resto da sua vida muito triste pela destruição da Terra e o que aconteceu com a sua pérola. Tendo um quarto só dela no zoológico porque só ia para o planeta natal quando era realmente necessário porque ela definitivamente não gostava de lá. Aí vocês devem estar se perguntando, e o que aconteceu com as Crystal Gems e como Steven nasceu se a Terra virou uma colônia? Nesse universo, o que seriam os habitantes de Beat City nasceram no zoológico e nunca conheceram a Terra, assim como Greg. Pink Diamond conheceu Greg no próprio zoológico e foi lá que decidiram ter um filho. Inclusive nessa AU, Diamante Rosa tem um longo vestido rosa que serviu para esconder a sua barriga de grávida das outras diamantes para que elas não tentassem impedir isso. Com isso, Steven nasceu e foi cuidado na maior parte do tempo pela Pérola, e também já foi cuidado pelas outras pérolas das diamantes. E quando Diamante Rosa deixou de existir para existir o Steven, as diamantes não se importaram tanto porque achavam que Diamante Rosa estava traquinando de novo como não fazia há 6.000 anos, e continuam achando que nem no começo da série que Steven é a Diamante Rosa só que com uma forma diferente. Já com seus 13 e 14 anos básicos, Steven vive no zoológico, herdou a pérola da sua mãe e costuma interagir um pouco com os humanos, tipo com a Connie que ele acha na ala das crianças e até já se fundiu com ela uma vez. Curiosamente, pela Diamante Rosa nunca ter tido que assumir o papel de Rose Quartz definitivamente,
Steven tem sua pedra na mesma posição da Pedra da Rosa ao invés de estar para dentro do seu umbigo. E como nunca houve a idade moderna humana, suas roupas são semelhantes a de todos os humanos do zoológico. E quanto ao destino das demais Jeans que conhecemos, como nunca houve uma guerra Jean, nunca houve o dano das diamantes e não existe nenhuma Jean corrompida. Bismuth nunca se juntou às Crystal Gems e continua na Terra como uma construtora definitiva e que conserta qualquer coisa quebrada. Lápis Lazuli nunca foi presa em um espelho e por isso ela não tem nenhum trauma, e é uma Jean muito mais feliz, ainda fazendo parte da corte da Diamante Azul e sendo amiga do Steven. Como a Terra era lotada de recursos, nunca houve Jeans fracas da Era 2 por falta de recursos. Assim, nossa Peridot tem uma Jean alta e forte, muito inteligente, arrogante, recebendo muitos elogios de seus superiores, mas não conheceu Steven e as outras Jeans para compartilhar isso, por isso ela é muito solitária. Saphira admitiu Ruby como sua guarda pessoal e de certa forma Garnet ainda existe. Elas também são amigas do Steven, e Ruby sempre foi culpada pelo fato da Saphira ter sido bufada 5.750 anos atrás. A Amethyst, assim como no universo real da série, nasceu depois das outras Amethysts como ela e também ficou defeituosa, mas sendo uma Jean da Diamante Rosa, ela não quis que a Amethyst fosse despedaçada e acabou sendo levada para o zoológico para ocupar alguma função lá. E quanto a Jasper, ela nunca teve que se provar em guerras e ver sua diamante ser despedaçada, então ela é muito mais calma, fiel e nada vingativa, servindo de guarda-costas de que acompanhava a Diamante Rosa para todos os lugares enquanto ela ainda estava viva, e agora deve guardar o Steven também. Uma coisa bem legal desse Saul é que mesmo não tendo uma história em quadrinhos cronológica para nós acompanharmos direitinho o que aconteceu, a criadora fez praticamente todas as fusões importantes que envolvem o Steven como seriam no universo dela. Sardonyx, fusão de Garnet e Pérola, tem um design muito mais feminino e introvertido que a Sardonyx canônica, com uma voz diferente já que Pérola não pode falar. Sugarlight, Garnet e Amethyst tem um design bem masculino, e por mais que seja em um universo sem as Crystal Gems, ela parece ser bem mais estável que a Sugarlight que conhecemos. O Rainbow Quartz 2.0 se tornou apenas Rainbow Quartz, já que Diamante Rosa e Pérola nunca tiveram a oportunidade de se fundir na rebelião, nem quando a relação delas foi abalada com a punição da Pérola, tendo roupas do zoológico fundidas com a da Pérola. Temos a Sunstone, ou Pedra do Sol, fusão de Steven e Garnet, e não usam visor e tem um símbolo da Diamante Rosa no peito por causa de Ruby e Saphira. E claro, Smoke Quartz ou Quartzo Fumê, fusão de Steven e Amethyst, que eu tenho que admitir que esse design é muito mais legal do que o design da Fumê canônica. Resumindo, essa OU, por mais que não seja tão desenvolvida quanto a primeira, é uma que realmente vale a pena procurar a história e que é muito legal tudo que tem envolvendo ela. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com um tema muito aleatório que eu queria fazer há muito tempo mesmo. E caso vocês tenham gostado dessa ideia de universos alternativos, vocês podem indicar outros que vocês conheçam que talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, que é sempre muito importante para o canal. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito para não perder nada novo. Aqui tem o último vídeo do canal, comenta o que vocês acharam dos universos alternativos e até o próximo vídeo.